Essa é a mensagem que eu quero refletir com você essa noite. Talvez, assim, como na semana passada. Semana passada eu falei o seguinte, que a mensagem era para pessoas que tinham problemas. Então, talvez não se enquadraria em muitas pessoas que estavam aqui. Mas, essa acho que se enquadra menos ainda, porque eu quero falar talvez com alguém que seja ansioso. Não tem aqui. Né? Eu não sei quem é aqui ansioso, mas eu sou. Eu sou ansioso, sou aqueles caras que fica pensando naquilo, que fica tentando arrumar uma maneira, que fica trabalhando para que as coisas aconteçam. Quem tá comigo aí na igreja, assim, mais perto, sabe disso. Né? Que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não sei se você é ou não, mas se você for, talvez essa mensagem fale com você também. Porque é coisa difícil a gente lidar com o tempo, cara. É muito difícil lidar com o tempo. Assim, o tempo, ele é relativo, né? Mas ele é relativo não só por causa das leis da física, assim. Ele é relativo que parece que em alguns momentos o tempo passa mais rápido, em outros momentos o tempo passa devagar. Não é? Por exemplo, quando você assiste o jogo do Vasco, o tempo passa devagar, irmão. É uma lentidão para passar um tempo no jogo do Vasco. Mas Flamengo 2019, ó, passava rápido. Quando as coisas estão indo bem, o tempo passa rápido. Quando você pisca, já passou. Mas agora, quando não está tão bem, demora, né? Demora. O luto demora, o choro demora, a discussão demora, o tempo é relativo. Mas eu não estou nem falando das leis da física. Estou falando de sensações, assim. Estou falando de sentimentos que às vezes estão no nosso coração e que fazem tudo mudar. A gente está com tudo muito apressado. A gente está fazendo trabalhos que demorariam 10 anos em 1 ano. Não é? Já parou para pensar nisso? Gerações antes da nossa levavam 10 anos para fazer uma empresa chegar em tal tamanho. Com a internet a gente encontra o resultado assim, ó. Só que a gente quer que o trabalho de 1 ano não tenha os problemas de 10. Você pode reduzir o tempo, mas não dá para fugir dos problemas. Não dá para fugir daquilo que acarreta. Tem aquele ditado, né? Que o apressado ele come como? Come que o apressado come? Cru. O apressado come cru. É uma realidade. É uma questão assim. O tempo não tem condições de a gente fugir do tempo. Não dá, seria ótimo, né? Por exemplo, talvez alguém aqui esteja solteiro, lembra que eu ia falar de novo? Dos solteiros. Talvez alguém esteja solteiro aqui, não sei. Provavelmente sim. E aí, você fica com o seu coração como? Preocupado com isso. De repente, essa é uma questão que deixa o seu coração, os seus sentimentos meio alterados. E aí você quer dar um jeito para uma coisa que precisa de tempo. Aí a gente está vivendo essa fase de crescimento da igreja, um monte de gente chegando. E aí, como eu falei, tem esses meninos aí bonitos que estão aí, essas meninas bonitas. E aí você olha, fala assim, é ele mesmo. Irmão, presta atenção. Se você é solteiro, solteira, está chegando agora na igreja, não pensa nisso agora não, amém? Espere, irmão. Agora é o tempo, o primeiro momento, é o momento de você criar raízes, amém? Criar raízes, criar relacionamento com a igreja, ter amizades. Que às vezes a pessoa vem aqui, arruma um namorado, não arrumou um namorado direito, termina e pronto, vai à igreja, vai evangelho, vai tudo embora junto. Então, irmão, calma, amém? Calma. De repente você está aqui preocupado, não é com questão de relacionamento, você está bem resolvido no seu relacionamento. Pô, show de bola, tá lá. Deu uma rateadazinha lá no casamento, foi no Casados. Amém? Cleber e Lúcio ali, ó. Meus líderes lá no casado lá. Foi no casado, deu tudo certo. Estou 100%, pastor. Mas na profissão está aquela... Questões profissionais, questões familiares às vezes.
ansiedade. Aí eu volto nessa questão da produtividade. A gente está produzindo demandas de 10 anos em um ano. Está trazendo e comprimindo tudo isso. Porque hoje em dia a gente resolve tudo qualquer hora, não é? Se der um problema, manda um WhatsApp, manda um e-mail, responde e-mail 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Está de home office, está em casa trabalhando. É só abrir o computador. O tempo. Um bem que não tem como voltar atrás. O tempo é algo tão valioso. E às vezes a gente joga fora com tanta bobeira. A gente deixa tão de lado. Algo que a gente às vezes fica deixando de lado. Salomão, homem sábio, homem que Deus capacitou, ele escreveu um livro. Já na sua velhice. Imagina, o cara já era sábio. E conforme a gente vai ficando mais idoso, a tendência é que a gente fique mais sábio, não é? Porque você vai pegando com as questões do dia a dia, você vai lidando. Então, Salomão, na sua velhice, escreveu um livro chamado Eclesiastes. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Eclesiastes, capítulo 8. Você ia achar que eu abria no capítulo 3, né? Mas não é. Capítulo 8. Versículos 5, 6 e 7. Está aqui na projeção, você pode acompanhar por aqui, se preferir. Diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Vamos ler esse versículo aí junto? Vamos lá, vamos todo mundo junto? Porquanto... visto... quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Algumas semanas a gente tem falado sobre propósito, sobre motivação, sobre aquilo que está no nosso coração que faz a gente se mover, né? Algumas semanas a gente tem falado sobre isso. O que que te motiva? O que faz você, por exemplo, vir à igreja? O que faz você se levantar para ir ao trabalho? O que te motiva a fazer algo? A gente tem falado sobre isso. E é o propósito, irmão. É o propósito que precisa mover a gente. Mas eu queria pensar com você que uma atitude, além do seu propósito, ela precisa do seu tempo e da sua maneira. Além de saber o que fazer, existe um tempo para que isso aconteça. Por exemplo, eu me converti aos 14 anos de idade, já falei isso aqui, em um congresso chamado Louvor Profético. Meu amigo que estava lá comigo está ali, ó. Estava lá para testemunhar disso. A gente estava lá no congresso. E assim, Deus falou muito profundamente comigo, cara. Naquele final de semana, eu sabia que a minha missão era ser pastor. Naquele final de semana, com 14 anos, você está olhando de repente para um adolescente. Na adolescência, a gente toma decisões que vão ocorrer na vida inteira. Eu lá, adolescente, com 14 anos, tomei essa decisão. Deus me colocou nessa missão. Deus me colocou nesse propósito. Só que, embora no meu coração eu já tivesse essa intenção, foi o tempo que me deu maturidade para viver isso. Com 14 anos, imagina, ensino médio, faculdade, tanta coisa acontecendo, namoro. O tempo é instrumento nas mãos de Deus. A nossa oração, irmão, mais do que mudar, na verdade ela não muda a Deus, ela muda a gente. Por quê? Porque chega um momento em que a nossa oração vai transformando o nosso caráter, seja para receber aquilo que a gente está pedindo, ou seja para receber um não. Seja para se preparar para o sim, porque o sim sem maturidade dá problema também.
ou se preparar para ouvir o não de Deus, que também é bênção na nossa vida. A gente está tão preparado para o sim, mas até quando Deus te fala não, Ele está abençoando a gente. Ele está cuidando da gente. Então esse tempo, lá dos meus 14 anos, foram necessários. Eu já tinha algo no meu coração. Eu já tinha um objetivo no meu coração. Mas precisava de tempo. Porque existe um tempo certo para tudo. O texto que a gente leu fala exatamente isso. Existe um tempo, a hora e a maneira certa de agir. A hora certa e também a maneira certa para cada situação. Como um filho, irmão. Filho é uma bênção, amém? 3 pessoas falaram amém. Mãe, cadê você? Ué. Mãe, tem que falar um amém mais forte, irmão. Filho é uma bênção, amém? Agora senti firmeza. É bênção. Quando tem 2 ao mesmo tempo, assim, correndo, né, Melas? É uma bênção, os 2 chorando juntos. Fico imaginando gêmeos. Né? Imagina gêmeos chorando ao mesmo tempo, com fome ao mesmo tempo, dormindo de madrugada. Aí dormiu, ufa, vamos dormir. Deita, o outro chora, meu Deus. Mas vira uma bênção, cara, é uma bênção. Aquela expectativa, por exemplo, que a gente teve da nossa filha chegar. Né? Você está ali na expectativa, achar de revelação, pá. Mas o filho precisa ficar 9 meses. Obrigado, Anderson. Anderson é uma bênção também, viu? Vou chamar ele de filho agora. Ele precisa ficar lá os 9 meses, amém? Porque se fica 8, você já fica preocupado. 7, você já está assim, meu Deus. E quão mais antecipado ele decida sair dali, mais perigoso é. Por quê? Porque tem o seu tempo. E aquilo que deveria ser alegria para uma família, pode se tornar choro por causa de um tempo errado. Por causa de um momento errado em que as coisas acontecem. Então, meu irmão, quais são as decisões que você precisa tomar hoje, agora? Sabe por quê? Existe um tempo certo para tudo. Existe um momento certo para a gente tomar cada decisão. Tem gente que está tomando decisão aos 30 que deveria ter tomado aos 15. Antes tarde do que nunca, amém? Mas a gente precisa discernir o tempo. Jesus fala isso. Jesus fala isso lá em... Perdi aqui, ó. Me perdi. Aqui, Lucas, capítulo 12. Versos 54, 55 e 56. Ele falando aos fariseus. Fala assim, dizia ele à multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Aqui você sabe que está falando dos fariseus, está vendo? Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Em algumas versões a Bíblia fala assim, como vocês não sabem discernir o tempo? Jesus não está falando aqui sobre estações. Ele está falando sobre um momento de estabelecimento de um novo reino, de um novo reinado, de um novo relacionamento com Deus, de um novo testamento. Os reinados, eles eram utilizados não só para estabelecer os governos, mas eles também eram utilizados para estabelecer um período de tempo. Era uma medida de tempo. Por exemplo, quando você vai ver lá Isaías fala assim, porque no tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. O que marcou aquele tempo? A morte do rei Uzias. Você vai ver no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão. Tempos, reinados. Jesus está falando, olha só, vocês não conseguem discernir esse tempo. Vocês não conseguem entender. Existem momentos, existem tempos que a gente nunca vai entender. Existem questões que não são para a gente entender mesmo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6 e 7.
logo bem pertinho de Jesus voltar aos céus, ele fala aos seus discípulos assim, os seus discípulos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino em Israel? E aí ele responde no versículo 7, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tem tempo, irmão, que a gente não vai saber. Tem algumas outras coisas que são urgentes. Por exemplo, Jonas, capítulo 3, versículo 4, você vai ver que Jonas percorre em um trajeto que duraria 3 dias. Ele percorre em um dia, no capítulo 3, versículo 4, ele fala assim, ó, Jonas entrou na cidade de Nínive e percorreu durante um dia proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma mensagem urgente. Tem coisas que são urgentes, tem coisas que são para agora, tem coisas que a gente precisa resolver no momento, tem questões que são pontuais, tem questões que são assim, muito específicas. Sabe quando você está lá no seu dia a dia e alguém fala aquela palavra que parece que tinha um algoritmo ouvindo sua conversa em casa? Parece que a Alexa contou para a pessoa, que o celular, o Google, contou para a pessoa que ouviu a tua conversa. Aquele mesmo celular que fica mostrando os anúncios para você, lembra? Você fica conversando um negócio aqui, ó. O celular está aqui, aí você vai entrar na internet, está um anúncio que você estava falando ali, ó. Só isso é do diabo, irmão. Tem um principado ali que faz a gente gastar dinheiro. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Fala que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ou seja, falar o certo no momento certo tem valor. Não adianta só falar o certo, irmão. É necessário saber o momento, saber a hora de falar. Existem outras coisas que precisam acontecer o tempo todo. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2, ele dá algumas instruções a Timóteo, e ele fala assim, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha só, vai lá, pregue a palavra, esteja preparado a tempo. A gente deve estar preparado. Pedro fala assim, esteja pronto para responder a qualquer um que te pergunte a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé. Esteja pronto para responder a qualquer questão, se qualquer um te perguntar o porquê você acredita. Existem questões que são contínuas, são o tempo todo. Existem outras que não devem acontecer em tempo nenhum. Jesus falando a uma mulher que foi pega em ato de adultério, em João capítulo 8, versículo 10 e 11. Uma mulher foi levada até ele e ele fala assim, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nas versões que a gente conhece mais, fala assim, então vá e não peques mais. Ou seja, se tem uma coisa que a gente tem que fugir, irmão, é do pecado. O tempo todo. O tempo inteiro. Mas a gente precisa entender que o tempo é um instrumento. O tempo é a maneira que Deus usa para ensinar a gente. Davi foi ungido rei por Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi é ungido rei por Samuel, o profeta de Israel. Mas ele só assume o trono em 2 Samuel, capítulo 15. Imagina isso na cabeça de Davi, irmão. Davi era novo, cara. Davi era um adolescente quando foi ungido rei. Imagina esse cenário. Cria o cenário junto comigo, amém? Vem junto comigo aqui para poder a gente entender o que estava acontecendo naquele momento. Samuel, profeta, o profeta. Lembra daquela uma oferta? Ele não era um profeta, era o profeta. Chega na casa de Jessé. Jessé, então, cara, é o seguinte, Deus falou comigo que o rei de Israel está aí, cara. Imagina Jessé, né? Fala, caraca, meu filho, que orgulho, vai ser rei. Então, eu preciso ver agora seus filhos para saber quem é. Deus vai me dar um toque aqui e eu vou te avisar quando for o cara certo. Aí,
Vem aí. Chegou o primeiro, aquele cara que Jessé falou, não, é esse aqui mesmo, esse aqui é rei. Tem maior pinta de rei. Aí chegou, não era. Chamou outro, não era. Chama outro, não era. Chamou outro, não era. Samuel chega e fala assim, Jessé, Deus não falou que era ninguém desse, cara. Você tem certeza que não tem mais nenhumzinho aí, por aí? Aí Jessé se lembra. Ó, rapaz, tem um. Tá lá atrás. Tá lá escondido e tal. Tá, ninguém vê. Tá lá cuidando das minhas ovelhas, mas eu posso lá chamar ele. Foram lá chamar Davi. Quando Davi apontou, irmão, a Bíblia fala que Davi era bonito. Poucas pessoas a Bíblia fala que era bonito, né? Mas a Bíblia falou que Davi era bonito, um ruivo bonito, pá. Davi chegando lá todo sujo de ovelha. E aí, ó, Samuel. É esse aí. Deus falou no coração de Samuel, Samuel, pode derramar um azeite que é esse aí mesmo. Samuel, ó, achamos, hein? É ele. Pode vir, meu filho. Imagina o coração de Davi. Davi vindo, irmão, igual filme, sabe? Saindo assim de trás das malhadas. É você. Em câmera lenta, aquela música assim, ó. Pá, pá, pá. Os irmãos com inveja. Aí, Jessé. Imagina, câmera lenta. Tá imaginando assim, câmera lenta, Jessé, ó. Aí Samuel vem e derrama o azeite sobre Davi. Davi, agora eu vou para o palácio. Não, filho. Vai lá, vai cuidar das ovelhas do teu pai de novo. Davi, todo bobo, crente que ia comer um banquete arrumado. Vai lá, irmão. Cuidar das titicas das ovelhas do teu pai. Irmão, não se escandaliza eu falar de tica, não. Se escandaliza. Eu vou mudar a palavra. O esterco. É assim. Vai lá, cuidar das ovelhas do seu pai, vai lá proteger do leão, do urso, vai lá fazer o que ninguém está vendo você fazer, irmão, porque só daqui a 18 anos que você vai ser rei de verdade. Imagina o coração de Davi, sabendo que foi ungido rei por Deus. Deus derramou o azeite sobre ele através de Samuel, Deus colocou no coração de Samuel, 18 anos esperando, irmão. Tem gente que não aguentou 18 anos para esperar a carteira de motorista, mas ainda vai ser rei. 18 anos, esperando. Ele falou assim, cara, Samuel devia estar maluco. Samuel era meu outro irmão, ele errou, cara. Saul está lá ainda, ó. Todo dia tem que ir lá tocar harpa para ele, tem que ir lá cantar, tem que ir lá fazer uma apresentação, para poder ele ficar quieto. E eu estou aqui. Irmão, o tempo era necessário na vida de Davi. O tempo foi necessário na vida de José. O tempo foi necessário na vida de Abraão. O tempo foi necessário na vida de Moisés. Moisés ficou 40 anos, irmão. 40 anos esperando. E eu não estou falando nem do deserto. Não estou nem falando da jornada até Canaã, porque chegou no final e nem chegou lá. Mas estou falando 40 anos para assumir o povo. 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, para depois cuidar das ovelhas do Senhor. Existe um tempo. O tempo é instrumento, mas também existe uma maneira certa. Se a gente olhar direitinho, a gente vai perceber que os modos mudam. Se eu posso, entenda comigo, os modos mudam. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Semana a gente estava aqui conversando, a gente está trabalhando ali junto, ali na última salinha, a gente fica ali toda semana junto. E aí todo mundo brincando, né? Brinca aqui, zoa ali. Aí surgiu o assunto de onde eles fizeram o curso de computação deles. Aí um falou, não, eu fiz na Zion, eu fiz na Seven. Eu falei, irmão, eu fiz na SOS, cara. Quem fez curso na SOS? Alguém fez? Ah lá, ó. Galera da SOS. SOS, irmão. Rodo Shopping, tá? Rodo Shopping. Quase nem Rodo Shopping tem mais. Eu fiz curso de informática quando tinha aula para ensinar a ligar computador. Hoje em dia as crianças já nascem fazendo vídeo no YouTube, né? Mas era assim, ó, hoje vocês vão aprender a ligar o computador. Primeiro é o estabilizador, depois a CPU, depois o monitor. Quando for desligar, você vai ir aqui, menu iniciar, desligar,
desliga o monitor, a CPU vai desligar, desliga o estabilizador, tudo bem. Tinha uma aula para isso. Eu fiz curso de informática, mas quem já fez curso de datilografia aí? Olha aí, ó. Né? Datilografia, irmão. Quem aí já copiou prova no mimeógrafo? Olha aí, ó. Aquele cheirinho de álcool, né? Aquilo era marcante, cara. Faz parte da vida, cara. Esse negócio de xerox tem cheiro, pô. É só quentinho, assim. Eu lembro quando saía assim, era da impressora laser, assim, ficava quentinho, da xerox. As coisas mudam, os modos mudam. E aí, qual é o nosso desafio? Interpretar nesse tempo qual é o modo que a gente deve agir. Qual é o modo que a gente deve se portar? Esse é o desafio, cara. E qual é o modo que a gente deve buscar? Como Jesus agiria? Como Jesus agiria se tivesse os problemas que se apresentam para você toda semana? Qual seria a reação de Jesus se ele tivesse os mesmos desafios que se apresentam na sua casa, no seu trabalho? Porque isso aí é para todo mundo, irmão. Isso aqui eu estou falando não é revelação, não. É tipo assim, todo mundo tem. Todo mundo tem. De que maneira Jesus agiria? O que eu posso falar é que com certeza, ele seria um pacificador. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 4 de Mateus, versículo 9 de Mateus, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, Jesus é filho de Deus. E eu quero ser como ele. Se for para ser como ele, eu preciso ser um pacificador. Se alguém... Porque às vezes a gente não entende. Por que a minha família não consegue ficar em paz? Por que quando eu entro em casa é um pé de guerra danado? Por que toda vez é uma confusão? Porque às vezes a gente está se portando dessa maneira. A gente está se colocando nessa posição. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Primeiro falou sobre o momento certo da palavra. Mas agora no 15:1, ele fala sobre o modo certo de falar. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra branda acalma o furor. Além de saber o momento de falar, e isso a gente não vai saber por si só, é necessário uma coisa chamada Espírito Santo. Uma pessoa, uma coisa não. É necessário uma pessoa chamada Espírito Santo, que vai dar, sabe o que pra gente? Mansidão, amém? Domínio próprio, amém? O Espírito Santo não capacita a gente para tocar violão. Capacita a gente para ter domínio próprio. De quando viesse parar, a gente fala assim, que legal, tecnologia. Domínio próprio, irmão. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Quem vai fazer isso com a gente não é a gente, é Deus. A capacidade de pacificar, só Deus dá a gente. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor coloca no nosso coração. Por isso, irmão, não prometa nada quando estiver muito empolgado, amém? Porque você vai prometer coisas que não vai poder cumprir. Também não fala muito se você estiver chateado. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Fica em silêncio. Ó. Tá irritado? Calma. Aconteceu alguma coisa que te chateou em casa? Calma, irmão. Porque se você falar, vai dar problema, você não vai conseguir resolver nada. Mas aí, é fácil? Pela nossa própria natureza, não. Só o Espírito. Para a gente encontrar o modo certo. E Jesus nunca teve preso a modos, sabe? Nunca teve preso a uma questão específica. Por exemplo, tem um momento que ele vai curar um homem cego. Aí ele faz assim, ele cospe no chão, faz uma laminha, imagina, e coloca no olho do cego, para que ele voltasse a ver. Imagina se Jesus fizesse isso com todos os cegos. Todo mundo que fosse cego, Jesus dava uma cuspidinha, botava no olho. Eu nunca mais ia num culto, irmão.
tomar cusparada dos outros, né? Mas não, Jesus não ficou preso a um método. Tem um outro momento que ele chega e só fala assim, ó, a sua fé te salvou, irmão. Volta a ver. Pode enxergar de novo. Tem um momento que ele só fala e as coisas acontecem. Por que Jesus não ficou num método só? Porque senão, semana que vem ia ter aqui Igreja Batista Internacional do Cuspe de Cristo, para poder curar as pessoas. Irmão, tem um momento que Jesus chega para Lázaro e fala assim, Lázaro, pode sair. Vem para fora, Lázaro. O que acontece? O morto ressuscita. Tem um outro momento que ele encontra com uma mulher, um cortejo fúnebre de uma viúva que estava enterrando seu único filho. E quando ele encontra com aquele rapaz, com aquele cortejo, com aquela mulher, na verdade, o rapaz estava no caixão, ele toca no esquife, ele toca no caixão, e o que acontece? O morto ressuscita também. O modo, a maneira mudou. Porque se a gente não faz isso, os modos viram nosso objeto de culto. A gente passa a adorar a maneira como aconteceu, e não quem fez com que acontecesse. Não quem realizou aquela obra, quem agiu para que as coisas realmente acontecessem, sabe? A gente ia entender que todas as vezes que você colocasse um copo de sal lá atrás da porta, ia dar certo, irmão. A gente ia achar que todas as vezes que a gente colocasse o som alto, luz apagada, as pessoas iam se converter. A gente ia achar que todo pastor ia ter que estar de terno, pregando atrás de um púlpito de madeira com um microfonezinho. Eu ia estar morto. Vocês repararam, né? Meu problema não é nem o terno, meu problema é ficar parado. Galera da filmagem sabe disso, né? Eles ficam lá fazendo exercício assim, para ver quem me encontra primeiro. O modo que muda, mas aquele que opera continua sendo o mesmo. Aquele que age continua sendo o mesmo. Para de se aprisionar a um passado, cara. Você não precisa fazer como seus pais fizeram. Você não precisa fazer como seus avós fizeram. Deus está te dando uma oportunidade, um tempo, um modo de estabelecer a história que Ele tem guardada no seu coração. Porque, principalmente no sucesso, irmão, a gente fica muito refém daquilo que deu certo. A gente fica muito refém. Em qualquer empresa, igreja, time de futebol, fica preso a um sucesso. Fica agarrado como se aquilo ali fosse o único meio de Deus fazer alguma coisa. Ou de as coisas darem certo, pensando de maneira geral. Mas Deus tem algo novo. Deus tem uma visão nova, uma estratégia nova, uma proposta nova. E eu não estou falando de igreja, estou falando da sua vida. Para você. Para você deixar de ser quem você tem sido, talvez nesses últimos anos. Para que de verdade, plenamente, você seja capaz de glorificar a Deus. Porque, irmão, é possível você buscar ser um profissional para a sua própria glória. É possível você buscar ser um músico para a sua própria glória. É possível você buscar ser um designer para a sua própria glória. É possível você buscar ser um professor, um pedreiro, um médico para a sua própria glória. É possível você buscar ser um pastor para a sua própria glória. Mas se você quer ser como Cristo, faça tudo para glorificar aquele que te chamou. Pacifique, porque essa é a vontade de Deus. Seja um agente de paz, porque essa é a vontade de Deus. Entenda que não são os modos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A Bíblia fala que assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode ler esse texto junto comigo? Vamos ler junto, mas assim, estilo BM, lembra, hein? Vamos lá. Assim, esse é o nosso objetivo. Por que entender o tempo? Por que entender o modo? Por que entender o momento, a maneira? Porque o que eu quero fazer é para glorificar aquele que me chamou.